Abra a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Quero dar as boas-vindas à nossa irmã. Como é seu nome, irmã? Maria José. Seja bem-vinda. Sinta-se na casa do nosso Pai, como em todo lugar o é. Eu decidi, irmãos, fazer nessas próximas quarta-feiras estudos em Malaquias. Amém? E hoje nós vamos começar pelo capítulo 1. E antes de nós entrar de fato na mensagem, a gente precisa entender alguns parâmetros de Malaquias. Ele é o último livro do Antigo Testamento e o último profeta que se tem menção antes de João Batista. E ele, o próprio nome, mensageiro do Senhor, ou seja, de fato, pelo nome ele já é um profeta. E a mensagem dele é uma mensagem de conserto, é uma mensagem de alinhamento para Israel. Bota esse aqui, ó. Ah, pois pode ser. Aleluia. Glória a Deus. Acho que chegou. Tá bom. Então ele é um profeta que Deus levantou para denunciar as más práticas do povo de Israel e mais especificamente os sacerdotes. E é impressionante como nós não vemos, não é comum nós vermos pregações em Malaquias que não seja o capítulo 3, versículo 10. E nós vamos entender por quê. Nós vamos entender por quê que é pregado Malaquias 3:10 e o capítulo 1, capítulo 2 é abandonado. Não é usado. Amém? Então, repare, Malaquias dedica a sua mensagem para expor o erro dos sacerdotes e de quebra, porque se o sacerdote se desvia, o povo se desvia. Porque se o sacerdote não prega a verdade, todo o povo se desvia dela. Então, a mensagem de Malaquias é prioritariamente para os sacerdotes e de quebra pega no povo. Amém? Então vamos para a leitura no capítulo 1, versículo 1. Uma advertência. Palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Versículo 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor dos Exércitos. Grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel.
Continuando, o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será se ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas a meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra, Jesus. Muito obrigado pela misericórdia que o Senhor manifesta no nosso meio, por nos entregar algo tão glorioso que são as tuas escrituras. E nessa noite nós estamos aqui diante de ti, solenemente, para receber da tua palavra. Por isso, libera sobre nós o teu poder, o poder transformador, o poder que nos adverte através da tua palavra, e nos transforma, e nos dá aquilo que nós precisamos para te servir melhor, e com isso glorificar o teu nome. Fala conosco, Jesus, nos toca com tua palavra, é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém? Qual a minha preocupação, irmãos, para esses dias? Como eu tenho falado aos missionários, há tempos nós não damos uma atenção ao Antigo Testamento. A gente trouxe, lógico, porque nós cremos na primazia do velho, do novo sobre o velho. Mas o velho, ele não pode ser esquecido, porque ele aponta para a justiça de Deus. Em Cristo ela é plenamente realizada, mas no Antigo, na voz dos profetas, na voz de Moisés, na voz dos salmistas, nós também encontramos uma referência de como devemos nos devotar a Deus, nos render a Ele. Amém? E por isso que eu estou trazendo, nós vamos trazer, principalmente nas quartas-feiras, conteúdo do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Amém? Porque se nós focamos na graça, lógico que no Antigo Testamento também já tinha graça, mas se nós focamos apenas na graça do Novo Testamento, nós corremos perigo. Qual? O de perder o temor do nosso Deus. Se aqui, diante do texto que nós lemos,
um período em que Deus, não é que ele era, né, mas que ele agia com mais severidade, com mais, não vou dizer truculência, irmãos, mas que ele agia com mais veemência contra a rebeldia do povo, contra o pecado do povo. Ainda assim eles perdiam esse temor, quanto mais nós, que com os nossos olhos não contemplamos o que havia, o que acontecia no Antigo Testamento. Se com os nossos olhos não vemos a terra se abrir e engolir pessoas, se com os nossos olhos nós não vemos a glória do Senhor sacudindo o monte a ponto das pessoas temerem, não, Moisés, vai lá, vai você, a gente fica aqui, que depois tu fala o que o Senhor falou para nós. Muito mais fácil é nós perdermos esse temor do que o pessoal do Antigo Testamento, e assim eles ainda perdiam. E o meu intuito, o meu desejo, e tem sido a minha oração, é justamente esse: Senhor, dai-nos temor de Ti. Senhor, dai-nos temor da Tua palavra. E para ter esse temor, irmãos, nada melhor do que olhar para o Antigo Testamento. Por quê, pastor? Porque a própria Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Embora nós não vejamos a sua ação, o seu juízo imediato, não significa que o juízo não chega. Embora a gente não veja como era no Antigo Testamento, não significa que o juízo não chega, e ele chegará. E nós temos que ter isso no nosso coração, o temor. Amém? Então vamos para o texto. Aqui, como nós vemos, tem palavras muito duras, palavras muito diretas e muito precisas. Mas nós devemos olhar primeiro para a introdução do livro, o começo. No versículo 1 ele vai dizer, olha, é uma advertência de Deus por meio de Malaquias. É uma advertência logo de cara. O primeiro versículo, uma advertência. Mas quando ele começa a mensagem, como é que Deus começa essa mensagem? Eu sempre os amei. Embora seja uma repreensão e que mais adiante com palavras muito duras, o começo, ou seja, o interesse de Deus em estar falando essas coisas é uma demonstração de amor. É uma demonstração de quem se importa, de quem se interessa verdadeiramente com aquilo que nós devemos ser. Por isso, ele começa dizendo, eu sempre os amei. E o interessante é a escrita de Malaquias. Por quê? Porque ele vai fazer a construção do seu texto é justamente perguntas e respostas. Você lá vai ver o texto inteiro, sempre vai ser, e por causa disso, e vocês podem dizer, mas como é que é isso? E vocês ainda vão dizer, mas por que isso? E sempre uma pergunta e uma resposta. Isso é bem interessante pelo seguinte, porque quando nós somos indagados, quando nós somos questionados quanto a uma postura, é como se Deus colocasse à nossa frente um espelho. Veja por vocês mesmos se não é verdade o que eu estou falando. Veja pelos próprios olhos, pela consciência de vocês, a postura de vocês. Quando ele faz essa afirmação, eu sempre vos amei. E vocês podem dizer, como tem nos amado? É chamando para refletir. É chamando para dizer, pensem se eu não tenho vos amado. Analisem se eu não amei vocês desde sempre. E para justificar isso, ele responde com outra pergunta. Não era Esaú irmão de Jacó? O que é que tem por trás disso aqui? Nos tempos antigos, quem herdava todas as coisas era o primogênito.
quem tinha o direito da bênção do pai, quem tinha o direito, pelo menos, da maior parte da herança do pai, era o primogênito. Caso o pai morresse, quem ficaria responsável por toda a família, inclusive pela mãe, pela outra esposa, se o pai tivesse, pelos demais filhos e principalmente as filhas, era o irmão mais velho. Então, por via de regra, ou seja, daquilo que era o normal, o comum, Deus deveria amar Esaú, o povo de Edom, os edomitas. Então, naturalmente, quando Deus está dizendo isso aqui, olha, não era Esaú irmão de Jacó, ou seja, não era ele quem deveria herdar a bênção de Isaac, que veio de Abraão, não era Esaú que tinha esse direito. Então, essa é a primeira prova de que eu os amo. Essa é a primeira, assim, é o primeiro fato que vocês devem refletir, que eu amo vocês. Porque eu escolhi, eu resolvi amar Jacó e não Esaú. Eu resolvi amar quem não era para ser amado. Irmãos, isso é a gente. Qual a razão de Deus nos amar? Me dê um motivo de você, de eu ser amado por Deus. Não tem. E aí é onde Paulo vai dizer que, lá em Efésios, que nós estávamos destinados à ira, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos deu Jesus, ainda mortos nos nossos pecados e iniquidades. Ou seja, mesmo quando todos os motivos que Deus tinha a respeito da gente seria ira, juízo e destruição, Ele resolveu nos amar. Por isso que ele começa logo o seu discurso, mesmo que seja com o intuito de repreensão, com o intuito de exortação, de briga, de justamente, vocês estão no caminho errado, ele primeiro faz pensar, eu falo essas coisas, eu digo essas coisas, porque eu amo vocês. Porque eu não quero ver a destruição de vocês. E aí, depois dessa demonstração, dizendo, olha, eu amei Jacó, ao invés de Esaú. Esaú, pelo contrário, ele levanta a minha ira para sempre. Mesmo que um edomita tente reconstruir a cidade, eu vou destruir de novo. E vocês, o que tem aqui de trás dessa fala tão dura de Deus quanto a Esaú? Ele está dizendo, olha para a situação de vocês e veja se vocês não mereciam a destruição, mas eu decidi trazer juízo para Edom. Julguem se isso aqui é como se a gente fosse lembrar das palavras de Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Deus sempre nos amou. Depois disso é que ele começa a falar o que ele quer de fato. E o que ele quer? Ele começa a fazer perguntas também. Começa a falar, por exemplo, versículo 6. O filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, cadê? Onde está o temor que me devem? Ou seja, essas duas perguntas é justamente essa chamada, essa chamativa para que nós possamos fazer, ou para que naquele tempo, aquele povo que estava desviado, ele vai fazer, olhem para vocês.
vocês dizem que eu sou o pai de vocês, mas cadê a minha honra? Vocês dizem que eu sou o Senhor, mas cadê o temor? Então, justamente o que nós devemos nos fazer, essa pergunta de Deus, irmãos, ela tem que soar na nossa cabeça, ela tem que ecoar no nosso interior. Onde está a honra que é devida ao meu Pai, que é o Senhor? Em que eu consigo honrar e onde eu estou desonrando? E se Ele é o Senhor da minha vida, como eu digo, depois que eu entreguei a minha vida, depois que Ele me aceitou na sua família, como Paulo vai dizer que Deus nos predestinou a sermos a imagem do Filho, para que Ele, que Jesus fosse o primeiro de muitos irmãos. Se nós entregamos e que Ele é o nosso Senhor, devemos fazer essa pergunta: onde está o temor que eu devo ao Senhor? Hoje mesmo, irmão, eu estava indo para o trabalho, eu estava dizendo isso para mim mesmo. Onde está o meu temor? E essa pergunta é fundamental, irmãos. Porque mesmo crentes, mesmo cristãos, nós nos distraímos. Como diz a música do José Júnior, que eu acho muito bonita. Ele diz que, na letra, que ele tem um amor, mas é um amor imaturo. Mas por ser imaturo não deixa de ser amor, porque às vezes ele se distrai e se deixa ser atraído pelas coisas do mundo. Isso acontece com a gente. Mas sabe um filtro que nós devemos ter no nosso coração, que nos poupa de estar se distraindo dessa forma? Temor. Por isso que ele está dizendo: cadê a minha honra, se eu sou o pai de vocês? E cadê o temor que me deve, se eu sou o Senhor? E ele adianta o assunto, ele dizendo: mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? E é aqui o ponto-chave, é aqui onde começa o desenvolvimento da carta. O capítulo 2 vai ser uma continuação disso aqui. Na próxima quarta eu vou ver se eu trago o 2 e o 3. Mas aqui começa justamente onde é a chave para a nossa vida. Como assim, pastor? Que é o ajuste. Nós não falhamos no fazer. Nós falhamos no como fazer. A nossa falha não está nas práticas religiosas. As nossas falhas não estão na liturgia, no culto, está como fazemos. Que é justamente o que Deus vai estar cobrando dos sacerdotes aqui. Como ele pergunta: vocês podem dizer, como temos desprezado o teu nome? E ele vai dizer: trazendo comida impura para a mesa. Ou seja, não é a falta do que fazemos. A falha não é porque nós não fazemos. Por quê? Porque nós fazemos. Estamos aqui todos os cultos. Eu estou aqui todo domingo pregando. Algumas quartas. Mas não é nisso. O fator não é fazer. E é esse o problema da igreja hoje, que é muito parecido com esse contexto. Fazemos coisas demais. Mas não reparamos como estamos fazendo. Irmãos, e não pense que eu estou aqui dando uma bronca em vocês. Não, eu estou dando uma bronca em nós. Porque eu também falho. Porque eu também, às vezes, faço de maneira inadequada o que eu tinha que fazer para Deus por causa de outras coisas. E essa cobrança é para todos nós.
Vocês até trazem comida. Qual é essa menção aqui? Era a responsabilidade do sacerdote trocar os pães da mesa da proposição. Quando a gente entra Quando se entrava no tabernáculo, depois que saía lá do átrio, que era a parte externa, onde tinha o altar do sacrifício, que entrava de fato no tabernáculo, que era no lugar santo, tinha a mesa que tinha os pães, e tinha outra mesa que tinha a menorá, o candelabro. Então era a responsabilidade do sacerdote trocar os pães da proposição, se não me engano 12, um para cada tribo, e trocar o óleo de manhã e de noite para que a lâmpada, para que a menorá, o candelabro, não apagasse. Ou seja, uma maneira de prestar culto a Deus ali, simbolicamente, através de uma liturgia. E ele está dizendo, olha, beleza, vocês fazem, vocês trazem a comida para a mesa da proposição, mas fazem errado. E fazer errado é desprezar o Senhor. Todas as vezes que nós fazemos algo que é para ser para Deus, como nós dizemos, e não fazemos da maneira que tem que ser feita, nós estamos desprezando o nosso Deus. Irmãos, e isso é de doer o coração. Porque quando nós batemos de frente com um espelho, como essa pergunta traz, nós nos damos de cara com a nossa realidade, da nossa realidade. O quanto nós desprezamos a palavra e a Deus. E mesmo assim, perguntam, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? O que é que ele está dizendo que é desprezível? Por quê? É pela fala? Não, é pelos atos. E aqui é outra lição poderosa, porque nossas palavras honram a Deus, que vai ser justamente o que a palavra vai dizer: vocês me honram com os lábios, mas o coração, longe. Ou seja, ele está dizendo aqui, não é a palavra, não é o ato, é como fazem. Então, vocês dizem que a minha mesa é desprezível, não na fala, porque na fala vocês vão orar, vocês vão glorificar a Deus, mas na prática, vocês dizem que a minha, e aí eu vou fazer essa, como é que eu posso dizer, essa transposição da minha mesa para a minha casa. Vocês chamam ela de desprezível. Nós chamamos a casa do Senhor de desprezível, trazendo comida impura. É duro, irmãos, mas é o que nós devemos julgar em nós mesmos. Na hora, versículo 8, de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Aqui ele está falando, de oferta, mas não é a oferta em si do povo. Por quê? Entendam o contexto aqui. A igreja ofertava, a igreja que eu digo lá, o povo, ofertava animais para sacrifício. E aí das mais diversas formas, como a gente pode ver na lei dos sacrifícios em Levíticos. Mas tinha um critério para ser aceito. Tinha que ser um animal macho, sem defeitos, sem mancha alguma. E era de responsabilidade do sacerdote examinar aquilo. E dali, naquele exame, ele tinha o poder de determinar o que servia e o que não servia para a oferta.
Mas mesmo eles tendo esse poder, o que eles faziam? Tem defeito? Não, tem problema não. Ah, tem uma mancha. Não, deixa, Deus é misericordioso, Ele aceita. Ah, tá com uma pata quebrada, Ele quebrou e é o que eu tenho. Não, tem problema não, Deus é bom. Deus é amor, pode trazer. É isso que Deus está condenando. Vocês sabem o que é o certo, mas não fazem. Vocês sabem como fazer, mas não fazem. E na realidade de hoje, pastor, é a gente querer usar a graça como hipergraça, que é o problema. Não, eu pequei bem aqui. Não tem problema não, Deus te aceita de volta. Ah, mas eu não consigo deixar de fazer isso. Não tem problema não. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Deus perdoa? Perdoa. Mas falha tem que ser tratada como falha. A falha que eu cometo como pastor, eu tenho que tratar ela como falha. A falha que vocês têm na vida de vocês, que eu sei que todo mundo tem, você tem que tratar como falha. É isso que tem que acontecer. E toda vez que nós não tratamos nós mesmos, eu não estou falando do pastor aqui, tratar a falha, que também vai chegar em mim. Mas eu estou falando de nós. O que Pedro vai falar a respeito da gente? Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Todos nós, diante de Jesus hoje, que é o nosso sumo sacerdote, como o Hebreus vai trazer, somos sacerdotes. Então, pelo que nós conhecemos da palavra, nós temos critério suficiente para olhar para nós mesmos e dizer: isso bem aqui é pecado. Eu não posso oferecer isso a Deus. Falhou, é pecado. Não tem desdobro. É o que eu estava falando, eu sempre falei, eu estava falando essa semana no meu trabalho, se nós não alimentarmos esse temor em nosso coração, o que vai acontecer é que a gente vai descer o nível da exigência da palavra, porque, não, mas eu tive traumas, não, mas minha vida foi difícil, não, mas eu não tinha quem me ensinasse, e a gente vai baixando o nível da palavra, sendo que a palavra e o Espírito de Deus é suficiente para nos levantar ao nível de exigência dele e não o nosso. Então, é isso bem aqui na minha vida, essa amargura sem fim que eu tenho no meu peito, é pecado. Eu tenho que tratar ele como ele é. É defeito. Eu tenho que tirar. Amém? Então, o problema aqui era porque os sacerdotes sabiam o que devia fazer e não faziam. E aí, isso aqui, lógico que eu não vou trazer para o fator oferta como nós tratamos hoje. Como a maioria das pessoas vai pregar literalmente só em Malaquias 3:10. Porque é mais fácil de julgar o povo que não traz o dízimo. É mais fácil condenar o povo que não colabora. Mas é de uma maneira geral, é o culto. Aqui, ele está falando de culto, de cerimônia, de como se apresentar diante de Deus. O texto vai trazer justamente essa deficiência dos sacerdotes e do povo, em como prestar culto, em como viver uma vida de devoção a Deus. Era a deficiência do povo, era essa. Se Deus estabeleceu, olha,
tem que oferecer diariamente o sacrifício, tem que oferecer os pães, tem que trocar o óleo. É assim que eu quero que aconteça tudo isso. Isso é uma maneira que Deus instituiu na lei de Moisés, uma devoção. Amém? Não é isso? Deus instituiu uma devoção. E isso nos alcança a partir do momento que nós entendemos como nós devemos servir a Deus. Servir a Jesus dentro da nossa realidade gentílica. Que Paulo vai ensinar muito bem, Pedro principalmente. Pedro vai ser fantástico nesse ensino. E isso é o chamamento de Deus para que nós venhamos a ter uma vida de devoção ajustada, sem contaminações, sem defeito. Nós, como sacerdotes reais, né, como sacerdotes de Deus, nós não podemos deixar essas coisas passar na nossa vida. Eu não vou falar nem dos outros, irmãos. Eu não vou falar de você em relação a outro. É você mesmo, eu mesmo, nós mesmos. Nós não podemos deixar passar, porque é o nosso culto, é a maneira com que nós servimos a Deus. E aí, a parte mais grave, eu não vou ler totalmente, explicar versículo por versículo, mas pelo menos essa mensagem principal. E o mais grave é ele dizer: como que eu vou aceitar esse tipo de oferta de vocês? Como? E ainda tem aqui uma comparação que muita gente não gosta, né? Mas aqui faz a comparação. Dá uma oferta dessa para o governador aí de vocês? Porque às vezes a gente não gosta, né? Às vezes comunidades que tratam com mais rigor questão de veste, né? Vai usar isso aqui. Ah, não, você vai se apresenta diante de um juiz desse jeito. Às vezes a gente não gosta. Mas Malaquias traz justamente isso aqui. Leva esse tipo de oferta para o governador para ver se ele gosta. E vocês querem que eu receba? Não, irmão. Tá vendo por que as pessoas não gostam de pregar em Malaquias? Porque Malaquias vai trazer a régua para cá, para cima, e não para baixo, como a gente quer que aconteça. E essa noite é noite da gente voltar para casa triste. Que é isso, pastor? Com vergonha do que nós somos diante de Deus. Com vergonha daquilo que nós oferecemos. Cabritos defeituosos, ofertas contaminadas. O que está por trás disso aqui, irmão? Só para a gente já caminhar para o final. Não quero me estender muito não, porque a mensagem vai ficar redundando nisso aqui. O que está por trás disso aqui? Por que Deus está condenando veementemente o povo, e principalmente aqui nesse texto, nesse capítulo, no capítulo 1, os sacerdotes? No finalzinho aqui, deixa eu ver aqui, versículo 14, ele vai dizer: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Aqui o que Deus está denunciando do que estava sendo feito é a mesma coisa que Jesus repreende nos escribas, nos fariseus do seu tempo, quando estavam questionando ele a respeito de curar no sábado. Como, pastor? Jesus cura aquele homem da mão mirrada no sábado. Ou então a cura lá do paralítico que desceram no meio da sala. Que ele vai, acho que é no texto da mão mirrada, que ele vai perguntar: qual de vocês, que tendo uma ovelha que caiu no buraco, não vai tirá-la, mesmo sendo sábado? Ele está questionando isso, irmãos, não é pela bondade do fariseu em tirar a ovelha do buraco, não. É porque se ele não tirar a ovelha do buraco,
ele vai ter prejuízo financeiro. O problema dos judeus naquela época e sempre, que é o mesmo caso aqui em Malaquias, era o prejuízo financeiro. Era mais rentável para ele quebrar a lei do sábado para tirar a ovelha do buraco para que ele pudesse vender, do que deixar ela morrer lá em fidelidade à lei do sábado. Aqui era justamente o que estava acontecendo. Como assim, pastor? Como ele falou, maldito seja o enganador, que tendo um macho sem defeito, pronto para ser ofertado, mas na hora de ofertar, de sacrificar, vai pegar o defeituoso. Por quê? Porque o defeituoso não vende. Entendeu? O defeituoso não dá lucro. Então o que o sacerdote estava fazendo? Provavelmente aceitando para que junto com o dono da ovelha saudável que ficou para vender, rachar lucro. Então Deus está aqui denunciando a corrupção que estava dentro da comunidade de Israel. E isso é onde nós devemos extrair para nós. Em que nós estamos enganando a Deus? Embora a gente não aceite corrupção propriamente dito, mas o nosso coração. Deus está denunciando isso. O que você está trocando? Você tem um macho sem defeito para oferecer, mas não oferece porque para oferecer esse sacrifício sem defeito você perde alguma coisa. É Deus denunciando a ganância do coração dos sacerdotes. Para nós oferecer uma vida realmente fiel diante de Deus é perder. Mas o que a gente deve olhar para as Escrituras e lembrar é o que Paulo diz: para mim, o morrer é lucro. E considero todas essas coisas que eu ganhei, que para mim antes era lucro, considero como esterco. Se nós, trazendo para a realidade de Jesus, quem perde é quem ganha. Mesmo que você tenha que perder, mesmo que eu tenha que perder alguma coisa, para, entre aspas, não quebrar a lei, devemos ter esse prejuízo. Porque essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que será revelada na vinda do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Antes de nós orarmos, encerrando, quero te convidar a contribuir e fizesse a você mesmo a mesma pergunta que Deus fez a esse povo: se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Eu te convido a nessa noite fazer isso, dar uma resposta em oração a Deus quanto a essa pergunta. E aproveitar para dizer: Senhor, dá-me temor de Ti, dá-me temor da Tua palavra, dá-me temor da Tua presença, para que eu não venha falhar com tanta facilidade, para que com as minhas atitudes eu não venha dizer que a Tua casa é desprezível,
para que com o meu modo de viver eu não venha dizer que o Senhor é desprezível. Por isso, dá-nos temor, Pai. Nos faça honrar a Tua palavra, nos faça honrar a Tua presença. Mesmo que isso nos dê prejuízos aqui terrenos, mesmo que nós tenhamos que abrir mão de nós mesmos, mesmo que nós tenhamos que abrir mão de amizades, mesmo que nós tenhamos que abrir mão de tranquilidade com certas pessoas, mas que nós não venhamos quebrar, que nós não venhamos perder esse temor de maneira alguma. É melhor temer a Deus do que aos homens, porque os homens podem até matar o corpo, mas não podem fazer nada contra a alma. Mas o Senhor tanto mata o corpo quanto mata a alma. Por isso, nos dá temor da Tua presença, Jesus. Nos faça honrar a mesa do Senhor. Que nós não venhamos trazer comida impura, animais defeituosos para ofertar diante de Ti. Que eu não venha trazer lábios impuros, coração contaminado, alma amargurada. Não, mas que eu venha sabendo que eu sou assim, mas buscando cura no Senhor, buscando a transformação que só o Senhor pode trazer, buscando a cura que só o Senhor pode nos dar. Com temor e tremor no nosso coração, Jesus. Nos batiza com temor, Pai. Dá-nos temor. Dá-nos temor. Porque embora nossos olhos não possam ver, mas o juízo pode vir. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. E nos leva ao caminho da retidão. Nos conduza pelo caminho da piedade. Ah, Jesus, é tudo o que nós precisamos. É glorificar a Ti com a minha vida, com as minhas palavras, honrar a Ti e temer a Ti. Honra e temor é o que nós Te devemos e é o que nós Te daremos. Porque nós cremos que quem coloca em nós o querer e o efetuar é o Senhor. Por isso, faz assim em nossos corações, Jesus. Pai, abençoa a semente dos Teus filhos nessa noite. Que a semente dos Teus filhos venha prosperar conforme a Tua vontade. Não pela ganância do nosso coração, não. Mas o Senhor sonda. O Senhor nos sonda e nos conhece. E faz prosperar conforme a Tua generosidade conosco. Nos leva em paz aos nossos lares. E que o Senhor faça resplandecer sobre nós a Tua luz, a Tua face. E nos dê a Tua paz, a Tua graça e misericórdia, Pai. Que o consolo do doce Espírito Santo esteja sobre todos nós. E que a graça, paz e misericórdia do nosso grande e glorioso Deus seja com nossas vidas até o retorno glorioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.